O mal vai persistir durante o tempo em que nós estivermos valorizando apenas este mal. Então, um exemplo aqui. Se uma pessoa nos incomoda com algum tipo de brincadeira que nós não gostamos, a partir do momento em que nós não damos mais bola para o que a pessoa está fazendo, a brincadeira perde a graça e ela passa a não nos incomodar mais. Então, no meu caso, algumas pessoas costumavam me chamar de baixinho e eles se divertiam quando eu ficava irritado, porque eu era baixinho e invocado. Então hoje eu só sou baixinho, invocado menos ainda, né? Pouco menos. Então imagina um baixinho invocado. Então por isso que eles se divertiam às minhas custas também. Então a partir do momento em que eu assumi ser baixinho e comecei a brincar comigo mesmo, a brincadeira dos outros passou a perder a graça, porque eu deixei de valorizar essas brincadeiras que as outras pessoas faziam comigo. O mesmo ocorre também quando nós estamos incomodando alguém com algo que a pessoa não gosta. Depois que a pessoa passa a não prestar mais atenção àquilo, perdemos a graça em continuarmos incomodando aquela pessoa. Então não é assim que funciona. Para nós deixarmos de valorizar os nossos sentimentos negativos, nós precisamos mudar o foco. Precisamos valorizar outras coisas para começarmos a colecionar outras coisas que sejam boas. Então nós precisamos direcionar o nosso pensamento para algo diferente. E isso requer de nós vontade em querer mudar. Porque se nós estamos com sentimentos negativos, estamos sofrendo com isso e não colocamos a nossa vontade em querer mudar, seria como se nós estivéssemos gostando de sofrer. Como assim gostar de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Só que às vezes isso acontece quando o sofrimento está trazendo algum benefício. Então eu vou contar um caso real que aconteceu, que eu assisti uma palestra com um médico e ele disse assim, que tinha uma senhora que teve um problema de tremedeira na mão, que a impedia de pegar as coisas e também de fazer as coisas. Então ela se consultou com um médico e depois de fazer todo o processo do tratamento, ela parou de tremer. Mas ela ficou triste, apesar de ter ganho a independência em poder fazer as coisas por si só. E quando perguntaram para ela por que ela estava triste, ela disse que antes as pessoas davam mais atenção para ela, faziam as coisas para ela, abriam a porta, colocavam chá na xícara dela e assim por diante. Ou seja, ela estava se colocando em uma posição de vitimismo para que ela pudesse receber mais atenção. Então nós precisamos parar para refletir se nós também não estamos nos deixando levar por essa posição de vitimismo, que nos deixa em uma posição de conforto. Mesmo com os sentimentos negativos, mesmo com os pensamentos negativos. Então a posição de vitimismo geralmente acontece quando começamos a colocar a culpa em outras pessoas, começamos a buscar pelos culpados, ou pelo sofrimento que nós estamos passando, ou pela situação em que nós estamos. Porque colocando a culpa em outras pessoas, nós nos isentamos da responsabilidade em mudar a situação. E ficamos pensando que se os outros são os culpados, eles têm que mudar para eu sair dessa situação. Por isso, essa posição de vitimismo nos coloca em uma posição de zona de conforto. Quando eu me pego triste, eu tenho feito essa pergunta, se eu não estou me colocando na posição de vitimismo. Assim, eu assumo a responsabilidade daquilo que está acontecendo e a tristeza dissipa na hora. E quanto mais tempo eu demoro para fazer essa pergunta para mim mesmo, mais tempo eu passo com o sofrimento emocional. Então fica a dica também. Para mim tem funcionado.